Tudo bem, professor? Oi, Miguel, tudo bem? Prazer estar com você. Tudo ótimo. Marcos, várias pesquisas foram publicadas nas últimas semanas. A última foi uma Quaest, que acabou surpreendendo bem positivamente o governo, porque mostra um crescimento acima da margem de erro. Aí está na tela, né? O presidente Lula cresceu de 51% para 56%. A aprovação e desaprovação caiu de 42% para 40%. Eu queria saber do senhor como o senhor interpreta esse gráfico e se acha que ele tem a ver com que ele faz sentido diante do que você está observando no Brasil. Miguel, eu acho que é mais uma pesquisa que mostra que nós estamos basicamente na mesma posição desde o final do segundo turno na eleição passada. Nós saímos da eleição fundamentalmente do modo que essa pesquisa, como as demais, mostra, e até o momento não há nenhuma indicação, nenhuma sugestão de que essa paralisia esteja mudando, que as coisas estejam adquirindo uma dinâmica, melhor do ponto de vista do futuro democrático do país. A oscilação nessa pesquisa, que não quer dizer que todas as demais sejam idênticas, elas apenas tendem a mostrar o mesmo fenômeno. Se a gente considerar da primeira para a última, a avaliação, a aprovação do governo está exatamente no mesmo lugar. 56. Num gráfico como esse, somos tentados a olhar essa variação de 56 para 51, que aconteceu entre a primeira e a segunda, como irrelevante, considerando que entre a segunda e a terceira, o que parecia que era uma queda, deixou de ser uma queda, voltou para exatamente o mesmo número anterior. E a oscilação na avaliação negativa é coerente com a mudança entre a primeira e a segunda da queda na resposta não sei. Então, nós temos a desaprovação crescendo um pouco, porque a não sei cresceu. Então, eu acho que nós estamos exatamente no mesmo lugar. E até seria de estranhar que houvesse uma mudança maior num espaço de tempo tão curto, em 6 meses. A aposta principal do governo é na qualidade da gestão e na entrega. Desde o ano passado, o presidente Lula dizia que iria fazer, se propunha a fazer, um governo melhor do que havia feito nos 2 mandatos anteriores e esperava que isso fosse um caminho para corrigir aquele resultado que vimos no segundo turno, de uma eleição fundamentalmente empatada, com uma variação muito pequena do vencedor para o derrotado. E essa mudança, e esse resultado, Lula achava e disse com clareza que seria corrigido para uma posição melhor em função da qualidade do governo que ele se propunha a fazer e acreditava que faria. E está fazendo um governo muito melhor do que esse que o Bolsonaro deixou. Se a gente quiser radicalizar, um governo 10 vezes melhor do que o Bolsonaro conseguiu fazer em qualquer ponto desses 4 anos em que ele esteve sentado lá naquela cadeira fazendo aquelas palhaçadas que ele fazia. O extraordinário é que, embora a qualidade da governança, a qualidade nesta altura, dos projetos, das propostas, da equipe, do modo de fazer funcionar a máquina, que é o que
poderia acontecer em 6 meses, são muito melhores do que era com o Bolsonaro. E a aprovação que ele está tendo não reflete essa mudança, por assim dizer, objetiva que está acontecendo. O governo, como eu disse, é muito melhor do que o do Bolsonaro. No entanto, os números não refletem essa muito significativa melhora que nós estamos vendo. E isso aqui é o tema que nós temos que discutir. Quem está, vamos dizer assim, do lado da democracia, do bom senso, da inteligência, da cultura, dos direitos humanos, quem está do lado certo deve se preocupar com essa dificuldade de um governo muito melhor ser reconhecido como melhor. As pesquisas estão mostrando, não essa, nem sei se tem essa pergunta nessa pesquisa. Quando você pede para comparar o governo do Bolsonaro com o governo do Lula, este governo que Lula está fazendo agora, a proporção que diz que Lula está fazendo um governo melhor é muito aquém do que deveria ser. Porque, do ponto de vista de qualquer indicador objetivo, é objetivamente melhor. Esse é que é o assunto, porque ele sugere, essa discussão sugere, que fazer um governo melhor pode não bastar, pode não ser suficiente para consertar isso que aconteceu no ano passado. O que aconteceu no ano passado? Quase a metade da população votou em um cara que sabia que era um mau presidente. Sabia que havia feito um trabalho criminoso durante a pandemia, sabia que havia falado absurdos ao longo dos 4 anos do governo, e, no entanto, disse, sabe do que mais? Eu vou votar nele. Esse é que é o ponto que nós temos que avaliar, porque é essa novidade. E não é só no Brasil que isso está acontecendo. Em várias outras democracias do mundo, a avaliação de governo está deixando de ter uma relação significativa com as chances político-eleitorais de um mandatário. Daqui a 3 anos e meio, o governo Lula termina, alguém representará a direita, todo mundo deseja que seja alguma coisa melhor do que esse bestalhão de Bolsonaro, mas o problema não é se haverá um outro candidato. O problema é como compreender e como agir para que metade do país ignore a melhora objetiva do governo agora e vote em alguém que representa o mau governo, representa a indiferença com as questões coletivas, que não se preocupe com direitos humanos, meio ambiente, emprego, condições de vida, porque foi assim que Bolsonaro governou. E quase ganhou a reeleição. Muito bem, Marcos. Marcos, tá acontecendo a CPI, agora tá pegando fogo. Vamos assistir só um minutinho, só para a gente medir a temperatura, o tempo de medir temperatura. 1 minuto e meio. Coloca aí, Gui, por favor. Hugo Chávez também liderou milhares de homens na tentativa de golpe militar contra Carlos Andrés Pérez, também com homens fortemente armados, com lideranças, etc, etc. Ontem, o mundo assistiu à preocupação do presidente da Rússia, Putin, pelo comandante Wagner, está liderando 25 mil homens fortemente armados, realmente ensejando num golpe contra o governo da Rússia. Aí o senhor veja,
Anderson Torres estava de férias nos Estados Unidos e, ao contrário do que alguns pensam aqui, ele participou da transição, né, do governo, então, por isso que ele conseguiu as férias dele, porque ele já tinha deixado a Polícia Militar do Distrito Federal organizada depois da eleição de outubro, quando Ibanez Rocha se reelegeu. Tá bom, só queria ouvir um pouquinho só para sentir a temperatura. Marcos, como você avalia essa CPMI? Como, na sua opinião, ela impacta na opinião pública? Eu não sei dizer especificamente, não conheço nenhum resultado de pesquisa que mostre como que, especificamente agora, as pessoas estão reagindo. Quando houve o atentado lá no dia 8 de janeiro, uma boa parte da população repudiou eleitores do Bolsonaro, eleitores passados e eleitores futuros, pessoas que dizem que votariam de novo se a eleição do ano passado se repetisse, ou de novo nele, se ele fosse candidato, quando terminar o mandato do presidente Lula. Então, a reprovação, aquele espetáculo do dia 8 de janeiro foi, não vou dizer unânime, mas uma parte muito majoritária da opinião pública repudiou. Agora, naquela altura, uma parte grande das pessoas era favorável a que houvesse uma investigação aprofundada, que as responsabilidades fossem identificadas e os que tivessem sua responsabilidade comprovada que fossem punidos. Eu acho que ela está acontecendo tarde. Eu não sei exatamente porque, no cálculo político, o governo foi relativamente lento na pressão para que essa CPI fosse feita logo. Você ficou assustado com as bravatas de bolsonaristas, talvez, dizendo que iam aproveitar a CPI para tentar dizer que o PT é que era o culpado, coisa que, do ponto de vista de pesquisa, não há nenhuma razão para ter esse temor. Desde o começo, as pessoas, quando responderam em pesquisa a esse respeito, disseram: culpado é Bolsonaro. Ele que é o culpado por isso que aconteceu no dia 8 de janeiro. Porque, direta ou indiretamente, foi ele que fez com que as pessoas que foram para a rua achassem que era correto ir para a rua. Então, hoje nós já estamos no final de junho, já se passaram, daqui a pouco está fazendo 7 meses do evento, e também tarde, do ponto de vista de opinião pública, para essa discussão. Ela teria tido mais impacto e provavelmente seria mais desfavorável para a direita do que esta que está acontecendo agora, 7 meses depois, 6 meses e tanto depois do acontecido. Foi um cálculo que eu, pessoalmente, não entendi e que eu acredito que não foi, digamos assim, do ponto de vista político, não foi bem identificada a melhor hora para fazer essa CPI. Muito bem, Marcos. Vamos voltar para as pesquisas. Teve uma Datafolha também que trouxe alguns dados originais que eu acho que me chamaram a atenção. Até coloco aqui na tela. Um deles foi uma tabela sobre percentual de pessoas identificadas com o PT, identificadas como bolsonarista. Né? Eles fizeram uma graduação de 1 a 5, 1 e 2 é Bolsonaro, 3 é neutro, 4 e 5 mais petista. Eu organizei aqui, fiz essa compilação. Então, você vê aí que você tem entre famílias de menor renda, né, até 2 salários mínimos de renda familiar, uma maioria muito grande de petista,
47%. No total, 38 petistas, 32 bolsonaristas. Na classe média, já o Bolsonaro tem mais militância do que o PT. Como você avalia sociologicamente esse gráfico aí? O que ele significa para você? Significa que renda explica pouco desse fenômeno. E eu acho que nós temos que ampliar o nosso modelo analítico e reconhecer que aquele conjunto de atributos fundamentais que usamos tudo quanto é pesquisa, que é renda, escolaridade, gênero, idade e região de residência, explica muito pouco. As variações que estão aqui são variações relativamente pequenas, exclusivamente nessa categoria de até 2 salários, que hoje não é a maior na sociedade. Nós não temos mais uma sociedade onde a faixa de até 2 salários representa a maioria. Em algumas regiões, alguns estados do país, é verdade, mas não é verdade da média nacional. Então, a vantagem do petismo entre pessoas muito pobres fica menos importante, porque é nela que está uma parte não majoritária. Quase a mesma coisa que acontece na outra ponta, entre os que ganham mais de 10 salários, onde a maioria de 10 pontos a favor do Bolsonaro não é tão importante. O importante mesmo é que nós estamos aqui em todas as faixas, com uma parte, especialmente nessas duas, que são as mais maiores e mais definidoras de um resultado eleitoral, nessa que vai de 2 a 10, nós temos uma proporção de pessoas neutras muito grande. E essas pessoas neutras, na eleição passada, ao que tudo indica, se pautaram por outros critérios. Renda não explicou por que e como que essa parcela majoritária do eleitorado votou no Bolsonaro, ou votou no PT, ou ficou em cima do muro, sei lá o que fez, não foi votar, votou branco, votou nulo. É isso que eu vejo aqui, Miguel. Acho que nós estamos num momento em que a política, de uma forma geral, no mundo capitalista tardio, de uma forma geral, está se tornando mais complexa, menos previsível, de acordo com as dimensões, os valores, as hipóteses teóricas com as quais trabalhamos há muito tempo, durante muito tempo. Nós estamos num mundo diferente, e a política está ficando diferente nesse mundo diferente que estamos vivendo. E se nós não compreendermos as particularidades e as características próprias deste novo mundo da política, nós não vamos ter muito o que fazer, vamos ficar talvez insistindo num discurso centrado na ideia de renda e que explica muito pouco. Não é isso, a meu ver, que mais não deveria ser nesse tema que a nossa atenção devia ficar focada. Eu acho que nós devíamos começar a pensar com outros valores, ampliando o nosso modelo analítico para dar conta do que explica esse tanto de gente aqui no verdinho, na tua compilação. Os neutros, são os neutros que decidem. E como a gente vê aqui, a variação dos neutros entre neutros pobres e neutros médios é pequena, do ponto de vista estatístico. Nós estamos falando de diferenças que, assim, no olhômetro aqui, vão de 18 a 31, essa diferença de 13 pontos
numa amostra como essa, não é tão significativo. Uma pequena tendência de haver mais neutros entre pessoas de mais renda. A barra verde vai subindo de acordo que a gente vai subindo na renda. É muito pouco. De 20 para 30, 5 para cá, 5 para lá, é disso que nós estamos falando. As variações são pequenas, o que quer dizer que renda não está explicando tudo. E certamente, na minha opinião, sequer está explicando a maior parte da variação. Nós temos que ter modelos melhores para entender melhor o que está acontecendo. Muito bem. Essa pesquisa também mostra, tanto a Quest quanto o Datafolha tem gráficos sobre a economia, até positivos, né? Eu queria ver a sua opinião. Né? Você acha que, não apenas em relação à pesquisa em si, mas em relação ao que você tem observado sobre a economia, a sua observação empírica, você acha que o Lula está bem na economia? Você acha que é um fator que pode ajudá-lo na sua aprovação? Acredito que sim, Miguel. Essa é a grande aposta do governo, como eu falei mais cedo. Lula quer reconquistar uma parte grande do eleitorado que ele considera que se afastou dele, não é ele que considera, que objetivamente se afastou dele. Ele acredita que ele reconquistará esse eleitorado, mostrando que o governo funciona, que as coisas estão acontecendo em favor das camadas mais desprivilegiadas, mais pobres, e ele acha que é possível reconquistar esse voto através do desempenho. O governo é melhor, entregará mais resultados e, assim, conseguirá reconquistar essa parcela que se afastou, porque é óbvio que Lula não está preocupado com a nota que vai ter no quesito A, B ou C. Nós não estamos falando de de um concurso em que os diferentes aspectos são mensurados e depois no final diz assim, a campeã o campeão é o Lula, porque ele teve notas melhores em 4 ou 5 ou 6 ou 10 quesitos. Não é essa... Na política isso é pouco relevante. O relevante é na hora em que o eleitor é chamado para dizer se ele quer mudança ou se ele quer continuidade, porque quando nós temos fundamentalmente um sistema bipolarizado como é o brasileiro, e quase todos os países modernos hoje são assim, quando esse momento chega, como é que as pessoas decidem? É levando em conta a performance? É levando em conta se fez uma boa política de salário mínimo, se fez uma boa política de emprego, ou de educação, ou de saúde, ou de segurança? Não foi assim na eleição passada. Se a gente olhasse qualquer pesquisa, se você fosse área por área pedindo a avaliação das pessoas a respeito do desempenho do Bolsonaro na saúde, na educação, no meio ambiente, na segurança pública, no combate à corrupção, salvo engano, as únicas 2 áreas em que chegava acima de 1/4, ou seja, mais de 25%, era em segurança pública e em combate à corrupção. Em todas as outras, o Bolsonaro tinha uma avaliação positiva entre 10% e 20%. Frequentemente mais perto de 10%, que diziam: a política de educação, como é que você avalia? Ótima e boa, você aprova? Sim, 10%. Saúde, mesma coisa. E assim sucessivamente. Esse camarada que fazia um governo muito mal avaliado, e quanto mais você
apresentasse as áreas de governo uma por uma, pior era a avaliação. Ou seja, o atacado era ruim, mas as partes eram piores ainda. Pois bem, esse camarada teve 40 e quase 49% do voto, apesar de fazer um governo que os próprios eleitores dele achavam ruim. Então, fazer um bom governo quer dizer ter boas notas, digamos assim, na política A, B, C, D, E, F, G, H, quer dizer alguma coisa? Eu acredito que não. O exemplo da eleição, da nossa eleição do ano passado, sugere que a nota de um governante pode ser muito ruim e, no entanto, o cara ganhar. Quase aconteceu com o Bolsonaro. Pois é, Marcos, o CPMI está pegando fogo. Eu vou pedir só licença, só para a gente medir a temperatura rapidamente de novo. Coloca lá, por favor, Gui. Não é sim. Não. De quem era a competência? Existe um plano integrado de ações dentro daqui. A competência vai até. A competência não é. A competência da Polícia Militar vai até. Então, quer dizer que se eu entrar com uma ação no tribunal e eu for condenado, a competência do tribunal, e a partir dali não tem mais recurso. Eu não tenho direito a outra esfera. O outro plano não tem. Não existe isso, Excelência. O que acontece? A responsabilidade da Polícia Militar vai até o prédio. Se a PM falhou, o mundo acabou. Se a PM não teve condições de segurar, o mundo acabou. Mas ok, chegar até o prédio de quem era a responsabilidade. A PM falhou. E está claro por que a PM... O plano integrado era a responsabilidade de quem? E está claro, pelo que eu já disse para o senhor aqui, que a PM falhou porque ela fez um planejamento subestimado por conta que as informações que foram dadas sexta-feira eram diferentes das informações que tinha no domingo, 10 da manhã. E ninguém chegou ao DOP, e ninguém chegou à coordenação de operações, as informações das 10 horas da manhã. Então houve uma falha dentro do sistema interno da Polícia Militar do Distrito Federal. Houve uma falha no sistema de inteligência do Distrito Federal. Que é responsabilidade de quem? Que é responsabilidade que era de quem? Eu estou plenamente satisfeito, pode encerrar meu tempo. Mas aí o senhor quer que eu responda pelo... eu não vou responder pelo secretário, eu respondo pela PM. Não estou pedindo para Vossa Senhoria responder pelo secretário. Aliás, nem pela PM, porque eu estou de folga. Não, eu não estou... em 50 segundos, só uma última pergunta, então, sobre o acampamento. O senhor disse, em determinado momento, que havia identificação de crimes dentro do acampamento. Por exemplo, estupro, tráfico de drogas, fora incitações. Eu entendi bem, ou em determinado momento, o senhor disse na sua primeira fala, que no final de dezembro, perto da posse do dia 1º, o presidente Jair Bolsonaro falaria aos manifestantes. Isso daí é uma coisa que aconteceu. Que aconteceu, mas já era fato público de todos os crimes que aconteciam dentro desse acampamento. Esses crimes eles estavam em registro na Polícia Civil. Sim. E eram discutidos na Secretaria de Segurança. E o presidente Bolsonaro ia se dirigir para falar para eles. Aí eu não sei da correlação de uma coisa com a outra. Eu não sei se o presidente sabia disso. Talvez ele não soubesse. Satisfeito. Muito obrigado, deputado. Com a palavra, o deputado Felipe Barros. Presidente, pela ordem. Senadora Elisiane, é só título até de informação, em cima do que o deputado Henrique questiona o depoente. Eu vou apenas ler, coronel, aqui no Plano de Ação Integrada, que foi no Protocolo de Ações Integradas número 2, que trata exatamente dessa ação, quando fala das competências da Polícia Militar do Distrito Federal, e eu vou ler exatamente como está no plano: manter reforço de efetivo nas adjacências e perímetro interno dos prédios públicos, de toda a extensão da esplanada dos ministérios, Congresso Nacional e Praça dos Três Poderes, bem como na estação rodoviária de Brasília.
Ou seja, o que o deputado afirma é o que consta aqui no Plano de Ação Integrada sobre a competência da Polícia Militar do DF. O que a senhora tem que entender, Que foi feito exatamente, foi feito na reunião do dia 6, exatamente. Exatamente. Então, o que a senhora tem que entender é exatamente isso. Se a informação do dia 6 era que a manifestação ia ser tranquila, a polícia ia cumprir isso daí com 300 policiais. Se a informação fosse, não, vai ter invasão, a polícia ia cumprir isso aí com 2.000 policiais. É essa a diferença que tem que ser entendida. A Polícia Militar cumpriu. Tá bom. Pessoal, lembrando aqui que daqui a 5 minutos a gente vai receber aqui a deputada federal Jandira Fegali. Ela está lá na CPI, vai entrar aqui rapidinho para conversar com a gente, para dar o depoimento dela. Então, fazer a última pergunta para o professor Marcos Coimbra. Marcos, sobre eleições municipais 2024, né? Na conjuntura atual, o que é possível a gente prever? O que é possível? Qual os sinais que você vê para as eleições do ano que vem? Na verdade, eu não vejo sinal nenhum com clareza, Miguel. Acho que nós estamos ainda longe da eleição, do ponto de vista de opinião pública. A eleição municipal tende a começar a ter uma certa presença muito tarde, talvez a partir de junho, julho do ano que vem, as pessoas vão começar a se orientar, a tomar posição. Por enquanto, o que nós temos é um conjunto de movimentos dentro do sistema político, e é um sistema que está em visível descrédito na opinião pública. As pessoas estão muito pouco curiosas a respeito do que os políticos estão fazendo, o que eles estão discutindo, o que eles estão pensando. Isso é ruim para o governo Lula, esse descrédito, essa, sei lá, pouca confiança no sistema político. Isso atinge o novo governo. Fica parecendo que, aliás, é até compreensível que seja baixa a expectativa, a confiança, a credibilidade, considerando que a gente vem de 2 anos de um governo horrível, que foi o do senhor Michel Temer, e 4 anos de um governo catastrófico, que foi o do senhor Bolsonaro. Então, 6 anos depois, as pessoas estão, digamos assim, com toda razão, um pouco animadas com o sistema político. E é claro que isso se reflete na questão da eleição do ano que vem. O que parece é que o governo e o sistema de forças, correlação de forças políticas que dá apoio ao governo Lula, efetivo, não é apoio negociado, é o apoio genuíno, esse conjunto de forças políticas vai chegar, ao que parece, na eleição do ano que vem, com poucas candidaturas competitivas, especialmente nas cidades grandes e nas capitais, especialmente fora do Nordeste. E mesmo em algumas capitais do Nordeste, o cenário não é muito favorável para o governo. Isso pode ser ruim, porque significará que nós entraremos no 3º ano do governo Lula, no penúltimo ano, com uma sensação de que o país não mudou. Continua dividido, continua tendo lulistas e antilulistas, e que esse cenário vai chegar até a véspera da eleição presidencial, lá na frente. Então, é ruim para Lula que nós cheguemos saiamos da eleição do ano que vem com a imagem de que a esquerda encolheu, a esquerda não conseguiu permanecer ou retomar capitais importantes, a prefeitura de capitais importantes, e hoje o cenário não é muito favorável. Tomara que mude daqui até o final deste ano, para que cheguemos no ano que vem com um quadro mais favorável para uma vitória, vamos dizer assim, simbólica do governo, porque na prática tem muito pouco efeito, mas no plano simbólico é relevante
para um governo sair com uma imagem de que foi bem na eleição municipal. Muito bem, Marcos. Professor, muito obrigado pela sua participação. Eu vou liberar o senhor, agradeço muito. Boa semana. Eu que agradeço. Um abraço, Miguel, um abraço a todos.